Olá, boa noite. Muito feliz de estar começando aqui hoje um evento de 2 lives consecutivas, hoje dia 9 e amanhã dia 10. Nós vamos estar falando sobre a menopausa numa visão interdisciplinar, visando, é claro, a saúde e o bem-estar da mulher. Agora nós vamos iniciar essa live conversando com a doutora Corina Mosquen, que é médica ginecologista na clínica IGON, tá bom? Vamos lá, a doutora já está aqui. Maravilhosa, já está entrando aqui comigo. E a gente vai estar falando sobre os sinais e sintomas da menopausa. Boa noite, doutora Corina. Ei, boa noite, tudo bem com você, com vocês que vão nos assistir? Sim, boa noite a todos, né? Estou muito feliz que a senhora aceitou o meu convite para a gente estar aqui conversando hoje, falando nesse tema que é tão importante, né? Que precisa ser tão discutido nos dias de hoje, Verdade. né? Não é verdade? Uhum, com certeza. Agora, primeiro não me chame de senhora, Tá bom, combinado. né? Vamos aproximar mais para poder ficar leve isso que a gente vai falar, né? Que é um momento que em alguma situação todas vamos passar. Eu já estou passando e provavelmente muitas que vão nos escutar também estão passando ou até passaram, e algumas com curiosidade para chegar lá de uma forma bem saudável. Exatamente. Esse é o grande objetivo da gente estar fazendo esses 2 dias de lives, né, conversando com 4 profissionais diferentes, para a gente fazer essa abordagem interdisciplinar e ter uma abrangência muito maior, né, para a gente falar um pouquinho de tudo, não é mesmo? Isso. E nós duas a gente vai falar aqui agora dos principais sinais e sintomas que começam aí e dando esse sinal de que, opa, tá chegando o climatério. Na verdade, o que é a diferença? Vamos falar qual é a diferença do climatério e menopausa. Então, vamos lá. Na realidade, o climatério é uma fase que se inicia após o período que a gente chama de menacme, que é a fase reprodutiva, que é para gestar, vamos dizer assim, até quando começa a haver um declínio dessa função reprodutora. Aí nós entramos numa fase que nós chamamos de climatério, que se a gente for colocar de uma forma precisa, e medicina não é preciso, seria mais ou menos entre os 40 e 60 anos. Durante essa fase, nós vamos ter diminuição da produção hormonal, né, ovariana, e que faz com que a gente fique menos fértil, até não ter mais fertilidade, começa a ter modificação em relação à nossa produção de ciclo menstrual, de bem-estar, e aí a gente entra até no declínio e instala-se um evento físico, que é chamado de menopausa, que é o nome que a gente vai dar à última menstruação. Então, se eu fosse fazer de uma forma didática, ensinando para aluno, por exemplo, eu falaria que a gente tem o climatério pré-menopausa, que está antes da minha última menstruação, e pós-menopausa, quando habitualmente a gente já tem 12 meses sem menstruar. Então, hoje a gente já aprendeu que a gente não está na menopausa, a gente faz a menopausa ou ainda vai fazer. É o nome que a gente dá ao nosso último ciclo menstrual, como a gente chama o primeiro ciclo de menarca. Mas, assim, do ponto de vista corriqueiro, as pessoas costumam falar, eu estou na menopausa, e a gente acaba entendendo, né? Porque vem conjunto de sinais e sintomas que faz com que a gente se sinta na chamada menopausa, mas isso é climatério. Exatamente. É interessante a gente fazer essa diferenciação, até para as pessoas entenderem em que momento que estão, né? Exatamente, porque a gente pode começar a já estar se preocupando, a cuidando lá no período pré-menopausal, não é isso? Sim. A gente entrou no climatério, a gente sabe que a gente tem que estar mais antenado à atividade física, à alimentação,
prestar atenção nos sinais e sintomas que a gente vai falar sobre isso daí, o que vai mostrando para a gente quando a gente começa a ter essas variações hormonais, e aí já começar a buscar ajuda, porque a gente pode passar por essa fase de uma forma muito mais tranquila do que nossas avós, nossas mães passaram, né? Porque até medicamentos, principalmente hormonais, a gente tem para combater determinados sintomas desagradáveis, fora as coisas que a gente não enxerga, né? Porque muitas vezes o paciente te procura só pela sintomatologia, mas tem coisas que eles não conseguem ver, como em relação à massa óssea, massa muscular, proteção cardiovascular, cognitismo, que muitas vezes vão se perdendo por não buscar ajuda, ou por, às vezes, até a paciente ser assintomática. Sim. E um dos grandes motivos também da gente estar fazendo as nossas lives é para passar essa informação de que aconteceram-se os sintomas, buscar o atendimento médico, né? O médico de início que a gente precisa estar solicitando, né, que está buscando, está agendando, seria o ginecologista, inicialmente, não é verdade? Sim, sim. A mulher ela tem uma atenção melhor à saúde pelo fato da gente ter incutido na nossa educação que a gente precisa ir pelo menos uma vez por ano para fazer o que eles chamam de preventivo. Com isso, a mulher ela tem um índice de mortalidade muito menor do que o homem, ela tem muito menos problemas de saúde, porque ela está sempre se olhando. Quem dera que fosse com todo mundo, mas numa grande parcela da população ocorre isso, mesmo no serviço de saúde dos estados e prefeituras, como da saúde suplementar que a gente tem nos nossos consultórios. Então, é importante a gente entender e perceber o nosso organismo, porque a gente vai começar a perceber mudanças que às vezes são sutis e às vezes são muito importantes. Falando de sintoma, nessa fase do climatério, a gente normalmente percebe, às vezes em primeiro momento, ciclo menstrual. Em relação à duração, em relação ao volume, ao espaçamento entre um e outro, quer dizer, a regularidade ou irregularidade. Muitas vezes isso vem acompanhado de mudanças humorais, quer dizer, a famosa TPM que alguém não tinha e passou a ter, ou vice-versa, ou uma acentuação dessa TPM, porque a gente começa a ter uma ondulação aí, a gente começa a ficar o que eu chamo de montanha-russa de produção hormonal. Ora muito, ora pouco, porque é realmente para isso começar a findar. E, da grande maioria das vezes, não acontece isso de tão imediato. Ela pode levar anos para isso acontecer. Uma outra situação também de percepção é em relação ao ambiente vaginal. Muitas vezes as pacientes começam a perceber que começa a ter um pouco mais de ressecamento vaginal. Algumas pacientes começam a fazer mais infecção de urina, principalmente após um ato sexual, pelo trauma do coito. Começa a perceber muitas vezes dor no ato sexual, aquela famosa secreção que ninguém quer ter quando está em plena fase de produção hormonal, agora está fazendo falta. Porque a gente tem lubrificação, secreção vaginal muito pelo estímulo estrogênico, muito pelo estímulo de hormônio. Às vezes até umas pacientes que usam anticoncepcional também reclamam dessa secura vaginal. E isso vai começar a ser mais intenso durante o climatério, à medida que esse declínio fisiológico dessa função reprodutora e função hormonal vai acontecer. Então, são pacientes, às vezes, que estão sujeitas à chamada cistites, principalmente, como eu falei, pós-coito, e vulvovaginite, às vezes pela própria atrofia. Outro sintoma que é muito comum e que incomoda demais é o chamado fogacho. O fogacho é aquele calor que se instala geralmente do tórax para cima, é um flush que acontece e muitas vezes vem seguido daquela sudorese, né, que você fica incomodada, se secando, e muitas vezes depois o frio. Isso acontece inicialmente à noite, é a dança dos lençóis, né? Você está no ar-condicionado, morreu de calor, tirou e morreu de frio, isso acontece. E acontece depois de você ter durante o dia. Tem paciente, às vezes, que só reclama da noite, mas a grande maioria reclama que em qualquer momento do dia isso acontece. Às vezes dá confusão na cama, né? A briga dos lençóis, o marido está com frio, você está com calor e por aí vai. E incomoda. E o que incomoda? Você acorda várias vezes à noite e seu sono, por ser interrompido, primeiro, a gente precisa do sono para produzir. Não é o sono adequado, né?
para a produção hormonal. A gente precisa dormir às 8 horas, porque a gente tem uma produção hormonal, principalmente entre 11 e 3 da manhã, que é importante para o seu dia seguinte. E aí você já interrompe porque acordou. Já, os hormônios já que não estão tão bons já começam a ficar deficitários. Mais ainda. E a questão do acordado, interromper seu sono, você não ter fase REM, essa coisa toda, faz com que no dia seguinte seu dia seja um horror. Não E aí produza você tanto, né? está irritada, né? Tá com sono, baixa a sua produção. Então a gente começa a ter uma qualidade de vida ruim. Irritabilidade, o sono que não está completo, o fogacho que acontece, meu ciclo já não sei mais quando vem, me dá surpresas, às vezes umas cursam com um ciclo muito volumoso, o que às vezes pode acarretar processos anêmicos. E por fim, coisas que a gente não enxerga vão acontecendo também na gente. Uma diminuição da massa muscular, uma diminuição da massa óssea, a chamada... Colágeno, né? chamada osteopenia, evolui até para uma osteoporose, a diminuição do colágeno, fazendo com que a gente tenha muito mais flacidez de pele, né? A sustentação da nossa pele, ela está muito linkada também ao colágeno, que estrogênio e progesterona também são responsáveis. É óbvio que tem outros fatores, que o dermatologista pode dizer isso melhor para a gente, mas é muito importante para a produção de colágeno o estrogênio e a progesterona. Então, o envelhecimento da pele, ele se acelera com o climatério, tá certo? Fora isso também, a gente tem assim já trabalhos robustos falando sobre cognitismo e deficiência hormonal, sobre até o próprio Alzheimer, já tem muitos trabalhos que a gente está vendo aí crescentes e com comprovação. Então, a mulher que não faz reposição hormonal, muitas vezes ela está muito sujeita a essas alterações do cognitismo. A gente fala, cara, estou esquecendo das coisas, sabe? Não tô tendo a capacidade de me concentrar. E muitas vezes isso é também por deficiência hormonal. Outra coisa importante que eu acredito que vai ser falado agora pela excelente psiquiatra que vai nos auxiliar na segunda fase dessa live, é a questão da depressão hormonal. Muitas pacientes chegam a procurar psiquiatras porque estão chorosas, porque estão desmotivadas, porque estão desanimadas, sem energia. E quando chega o psiquiatra, um psiquiatra que está antenado com a saúde mental feminina, o psiquiatra vai dizer como estão seus hormônios, porque pela sua faixa etária, possivelmente alguma mudança tem. E muitas vezes, antes dele entrar com medicação antidepressiva, estabilizadores de humor, eles vão primeiro pedir, olha que coisa bacana como a psiquiatria hoje tem essa visão, vai primeiro olhar essa parte hormonal, ou eu te passo alguma coisa, mas vai ver a parte hormonal. E muitas vezes a gente ajustar o hormônio, o psiquiatra depois tira a medicação, porque era basicamente, o quadro foi aberto pela depressão hormonal. Então, a gente tem que olhar que os hormônios eles vão agir como um todo no organismo da gente. Não é só um sinal ou um sintoma físico. Existe o lado também psíquico da coisa. Sim. E é claro que para a gente chegar nesses sinais e sintomas, né, saber que isso realmente está acontecendo, a gente precisa nos conhecer, né? Então, por isso que a gente vem falando muito do autoconhecimento, né, do autoexame, da gente se olhar, da gente se tocar, para justamente entender qual é esse momento aí que a gente tem que buscar porque está começando a acontecer, né? E uma coisa que... Desculpa. Pode falar. Não, uma das nossas ouvintes estava falando muito da questão da falta de libido, da secura vaginal, que incomoda realmente, né? Existem alguns tratamentos para esse tipo? O que a gente pode estar fazendo? É claro que aqui a gente não vai estar dando receita, não vai estar falando, a gente precisa estar buscando atendimento, porque cada caso é um caso. É um caso. Mas só a gente dizer se realmente existe uma alternativa para esses tipos de sintomas, além dos hormônios. Porque tem gente falando aqui que não pode tomar hormônio porque tem histórico de câncer de mama, né? Então vamos lá, olha só, eu deixei a libido, eu não falei de propósito, eu queria ver se alguém ia puxar isso daí.
Sim. Porque muitas vezes o paciente vai ao seu consultório por isso, mas na grande maioria das vezes, ainda por muito tabu, as pessoas não falam de libido. Mas é uma coisa que diminui sim. É óbvio que quando a gente estuda a resposta sexual humana, não é só libido. Então, Tá. as pessoas, por exemplo, que não podem fazer uso de terapia hormonal não teriam nunca mais libido? Não. Você tem que trabalhar com o percentual em que não é libido, né? Resposta sexual humana, um tanto é hormonal, um tanto não é. Então, vamos trabalhar com o outro lado. Então, existem sim. A terapia hormonal, ela ajuda muito em todos esses sintomas que eu falei para para vocês, principalmente sintomas físicos, porque assim, você tem que imaginar, eu tenho que repor o que acabou. Então, Sim. ajuda muito, muito, só que nem todo mundo pode usar. E eu acho importante falar sobre o câncer de mama, porque não é o fato de eu ter alguém na minha família, até minha mãe com câncer de mama, que eu não posso usar. Porque o Sim. câncer de mama, a gente tem que saber se ele é genético, tem que saber se é familiar ou tem que saber se é epigenética, que é o que representa 70%. É uma sua história. Né? Então, o Sim. que é epigenética? É o estilo de vida que você escolheu. Alimentação, atividade física, sono, felicidade, gerenciar estresse. A epigenética, ela comanda mais do que a genética junto com o histórico familiar, que são coisas diferentes. Então, é importante saber isso. E, em contrapartida, o que eu digo para o paciente quando ele vem me procurar para terapia hormonal? É que ele quer, eu já sei, ele está me procurando. Eu avalio faixa etária, eu avalio a questão hormonal, tá claro que o paciente, então, precisa. Mas o mais Sim. importante é saber se ele pode. Então, nessa pesquisa, a gente vai pesquisar se ele tem contraindicação. Porque aí, tanto dá ao profissional que vai prescrever um hormônio, e esse profissional ele tem que saber prescrever, porque é individualizado, cada Sim. caso é um Sim. caso, é quantidade, é duração de uso, se precisam de todos os hormônios ou não de todos, entendeu? Então tem que ser Sim. individualizado. Mesmo que a gente esteja falando da mesma idade, das mesmas queixas, as coisas são individualizadas, não São tem receita de individualizados. bolo. E o Não. mais importante é você buscar a contraindicação. Então, eu sempre tenho parceiros trabalhando comigo para buscar essas contraindicações para eu poder usar com mais tranquilidade. O Sim. hormônio não dá câncer, não existe isso. O hormônio é um crescedor. Então, ele vai crescer algo que está ali crescendo ou em latência. Então, eu tenho que tentar identificar isso. O hormônio, ele é contraindicado em pacientes que tiveram trombose ou têm histórico de tromboembolismo com histórico já constatado que é familiar. Então, existem umas contraindicações absolutas. Eu não posso usar em Sim. pacientes que têm problemas hepáticos sérios. Então, a gente vai ter que ir atrás da contraindicação, que eu acho que é mais importante do que a indicação. A indicação não Tá. é difícil. Até o Sim. desejo do paciente não é difícil. Então, é muito importante. E eu preconizo sempre a terapia hormonal não oral. Eu preconizo sempre a terapia hormonal transdérmica, porque eu acho que a gente vai veicular um hormônio que ele tem menor dosagem, porque tudo que eu vou ingerir, eu vou ter que aumentar a dosagem, porque tem o sistema digestório, tem o suco gástrico, e vai Claro. ter a chamada primeira passagem hepática, a primeira passagem pelo fígado. Então, eu prefiro sempre fazer os transdérmicos, que eu vou ter a segunda passagem hepática e não a primeira, e eu vou conseguir usar doses menores e vou formular hormônios que eu posso tanto prescrever para farmácia de manipulação, eu posso Manipulação, né? comprar. Existem Sim. multinacionais que vendem esses mesmos hormônios na farmácia comum. Então, quando as pessoas falam esse tipo de hormônio não existe em farmácia comum, não é verdade, é porque, por desconhecer. Então, eu posso Sim. fazer opção de acordo com o desejo do paciente. O que tem, às vezes, a gente não encontra são as doses, numa farmácia de bairro, uma farmácia, uma multinacional, que às vezes eles colocam doses certas, Específicas, né? 50, Certo, 100, sim. e aí às Uhum. vezes eu não preciso disso, eu preciso de dose menor. Então a gente faz opção por manipular, e não é porque não tem.
E eu sempre digo, não se automedique, cuidado, gente. Assim, as pessoas estão usando hormônio porque me indicaram na academia, a vizinha usa. Olha, o que é bom para o outro não necessariamente seja bom para você. E é onde que a gente vai errar por estar usando uma substância tão nobre, uma substância tão boa que a gente não vive sem. Se você tiver curiosidade de ler, você vai ver que a gente não sobrevive sem hormônio, é incapaz do seu organismo não produzir nada, sempre existe uma mínima produção, é super importante. E às vezes a gente banaliza, a gente está usando de uma forma inadequada, talvez o profissional não se adequou para saber as novas formas de se usar, entendeu? E aí a gente acaba causando um dano no paciente, isso pulveriza as O pessoas, problema é maior, né? as pessoas vão dizer por aí que, ai, porque eu usei isso, e quantas pessoas deixam de usar, sofrendo, precisando por conta de má informação. Exatamente. A importância de buscar, né, o médico, e o médico que tem gabarito para estar fazendo essa reposição hormonal, que é importante. Alguns não Sim, têm essa opção, não gostam de fazer a reposição, então, e a gente respeita, né? Então, cada um claro. atua na sua linha, não é verdade? Tem uma pessoa Uhum. Com perguntando certeza. se o anticoncepcional pode ser usado como terapia de reposição hormonal. Não, Não, é olha o que, diferente, né? olha, São coisas olha o que eu diferentes. falei. Dose alta, anticoncepcional, por mais que a gente tenha anticoncepcional hoje de ultra baixa dose, como se fala, não é a substância adequada para repor. É só a gente pensar uma coisa, eu vou repor aquilo que eu estou deixando de produzir. Então, vamos botar para dentro substâncias que são com equivalência molecular, são isomoleculares, são iguais ao que eu, copia-se igual o que eu produzia. Então, jamais eu não Sim. indico, oral eu já não indico, e muito menos o contraceptivo, que o objetivo dele é não engravidar, ele vai bloquear seu ovário. E eu não quero isso, eu não quero bloquear uma coisa que já Sim. está produzindo tão pouquinho. Então, não faça, não fa Corina. Corina dizendo a conduta. Não façam terapia hormonal com contraceptivos, isso não é bom. Isso. E reforçando essa questão da importância também da interdisciplinaridade, né? Quando chega um Sim, caso para você no seu consultório, que você percebe que não é só um caso de reposição, de tratar os sinais e sintomas, vai estar também encaminhando para outros tipos claro, para outras especialidades, na verdade, né? Então, por isso que a sim. gente está fazendo essa interdisciplinaridade É aqui, para mostrar o multidisciplinar. campo de atuação de cada profissional, é multidisciplinar, exatamente. Então, Às nosso tempo está vezes, quase acabando. acabando, estou vendo. Às vezes, assim, nessa pesquisa, para saber se o paciente pode usar, eu às vezes encontro um não. E eu frustro até o paciente, mas falo, olha, eu não vou Sim, fazer porque sim, você vai ter muito menos efeito benéfico do que maléfico. Então, quer dizer, a gente sim. tem que trabalhar com risco-benefício. O equilíbrio é o que é importante. Então, não é difícil a gente encontrar exatamente esse não no paciente, mas esse não é para o Sim, bem. Aí nós temos outras sim, coisas para a gente trabalhar que não seja hormônio. Né? Não necessariamente a sim. gente abandona o paciente, a gente tenta usar outras substâncias que a Outras gente alternativas. possa ajudar muito. Hoje, E é até do ponto de claro que, vista. assim, não é pela vontade nem do cliente, né, nem da paciente, nem da médica que vai usar ou não. Tem os exames que precisam ser Claro, feitos previamente, né, para poder claro. saber o que está faltando, o que tem que repor, não é verdade? Com certeza. Hoje, por exemplo, a gente pega paciente com câncer de mama que eu não posso fazer reposição hormonal e que tem queixa Sim, vaginal importante, tem um laser vaginal para fazer. A gente indica o laser para o paciente e ele tem uma melhora da qualidade da vagina impressionante, consegue ter uma vida sexual plena. Então, a gente tem sim. coisas para ajudar o paciente. Mesmo aquele que não quer por medo ou por desinformação, ou por contraindicação, pode nos procurar que a gente tenta melhorar essa saúde aí, porque assim, a gente está vivendo muito mais hoje, depois da chamada menopausa, última menstruação, do que antes.
Se a gente para de Sim. menstruar, geralmente é entre 48 e 52. Se você para com 50 anos, a gente vai viver até os 80, 90. Nós não vamos ter uma vida sexual, nós não vamos mais poder ser feliz, ter uma pele melhor, ter um cabelo melhor, ter um osso saudável, um músculo um pouco mais aparente, sem estar falando em anabolismo aqui. Poxa, Sim, claro. claro que podemos, mas a gente tem que Qualidade de buscar. vida, né? Buscar Buscar. qualidade de vida. Exatamente. Sempre Doutora é tempo. Corina, só lembrando que o seu atendimento é na clínica Igon e a Igor. consulta já está marcada. Show, vou te ver. Então. Vou te conhecer pessoalmente. Sim, Legal. exatamente. Eu queria muito te Ai, que bom. agradecer pela sua disponibilidade, que foi tão rápida. Foi assim, a gente teve aí fomos intermeadas pela doutora Gisele, Gisele, aqui excelente na live, endócrina, maravilhosa, né? maravilhosa. E Não é vou isso, perder muito amanhã, gente. obrigada. Não Não, percam amanhã a amanhã, gente está hein? junto, exatamente. A gente vai estar falando sobre a importância da atividade física e da alimentação saudável, Ela né? sabe tudo disso daí para nos ajudar, porque tudo vai começar pela qualidade de vida, pela epigenética, então, pelo que você escolhe, o que você come, pela tua prática de atividade física, pela sua cabeça boa, ser feliz é muito importante, evita um monte Com de doença. certeza, Eu com estou certeza. extremamente agradecida de ter sido convidada para participar e assim, o que eu posso e sei, eu gosto de passar para as minhas mulheres aí. Compartilhar conhecimento, né? Exato. E Conhecimento a gente parado, não ele é burro. poderia, ele é burro, exatamente. A gente não poderia ter começado melhor, de forma melhor, essas nossas duas lives com a sua Ah, presença legal. aqui, Tá dando bom. início aí a esse projeto maravilhoso para trazer as mulheres para a informação, né? Parabéns pelo Divã do Saúde. Muito legal. Tô aí sempre, tá bom? Eu queria Beijo agradecer a grande para presença de vocês. todo mundo que está aqui nessa live, inclusive da doutora Elaine Bronzato, que está falando lá de... Ah, que ótimo. Ela falou com a gente sobre o Novembro Azul, está aqui, Ai, que maravilhosa. legal. Agradecer todo mundo, mas não vão embora não, que agora a gente vai estar conversando com a doutora Thaisa Pandolfi, que é a nossa Vamos aí, psiquiatra vamos aqui na live assistir. de hoje. Doutora, um Que beijo no ótimo. seu Beijo. coração, muito obrigada. Obrigada. Fiquei muito Muito feliz com o obrigada. nosso bate-papo e eu espero que a gente possa fazer outros momentos, né, para que a gente possa Vamos. continuar passando a informação para as mulheres. Tem muito assunto ótimo. Tem muito assunto que não Tem, seja só climatério. tem Tem muito muita assunto para coisa. dividir. Exatamente. E uma Beijo. coisa que eu queria dizer, que para quem a gente não conseguiu responder as perguntas, elas foram aqui anotadas e a gente vai dar o retorno depois, tá Vamos, bom? com certeza. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchauzinho. Agora eu vou esperar aqui a doutora Thaisa me chamar. Provavelmente ela já chamou. Só um minutinho que eu estou procurando ela aqui. Já já a gente vai estar falando com ela. Estou enviando a solicitação. Estou aguardando só a doutora Thaisa. E lembrando que, para quem está aqui na live agora, ei, doutora Thaisa, eu ia falar para o pessoal mandar aviãozinho para chamar todo mundo para essa live aqui. Isso mesmo, porque o Não assunto é é? muito importante. Eu estava acompanhando aqui junto com a doutora Corina, né? Sim, eu vi. Ela explicando tudo direitinho. É um tema muito Sim, bacana que não tem muito como bacana. somente um profissional da área da saúde abordar, né? É muito Não tem. É importante. muito multidisciplinar, é todo mundo junto, um tentando fazer seu papel na área correta, né? Isso mesmo, isso mesmo. Eu queria te agradecer inicialmente, né, por ter aceitado essa nossa live tão prontamente. Fiquei muito feliz mesmo, acho que tenho certeza que vai contribuir muito para esse momento. E eu queria te pedir para você se apresentar para a gente, onde que você faz seus atendimentos, fala para nós. Então, eu me chamo Thaisa Pandolfo, eu sou médica. Eu realizo atendimentos, né, na saúde mental, na psiquiatria, com foco específico também na saúde mental da mulher. Porque no decorrer, né, dos atendimentos, dos aprofundamentos, eu fui vendo que existe essa lacuna, né, relacionada à saúde mental da mulher.
Sendo que dentro Sim, da psiquiatria existe um departamento, né, que a gente só aborda assuntos relacionados à saúde mental da mulher. Nós temos, eu falo que a mulher, nós somos muito privilegiadas. Nós temos um manual mesmo só da saúde mental da mulher. E é sim, importante porque todo o nosso mecanismo de funcionamento, a parte de organismo, como a gente lida com algumas situações, 100% emoção, né? Nós temos esse diferencial. Muitas vezes para o lado positivo, mas também quando existe uma desordem, a gente também precisa de cuidado. E eu realizo sim. atendimento tanto em Vila Velha, na clínica Slim Med, quanto em Vitória, no Instituto Feminina. E Maravilha. E aí, cada vez mais eu venho fazendo esse aprofundamento, né, nesse tema, e porque algo que me chamou muita atenção, sempre me chamou muita atenção, foi esses marcos, né, da vida da mulher. Desde a Sim, puberdade ao sim, período, a fase reprodutiva da mulher, que é a saúde mental no período gestacional e puerperal, e na menopausa, que é um assunto que não é muito dito, né? sim. Mas toda mulher que foi uma adolescente, uma adulta, vai chegar num momento da vida, né, que, que isso vai influenciar de alguma forma, né? Sim, Todas sim. nós vamos chegar Todas na nós. Sim. menopausa. E a gente estava falando anteriormente dos sinais e sintomas, né? Então, quando a gente fala em climatério, a gente fala em parar, né? Sair da fase de fertilidade para a fase de não fertilidade. E isso Uhum. gera um sentimento de finitude na mulher, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Como é que é esse adaptar-se, né? Será que a gente deixa de ser mulher por causa disso? Vamos falar um pouco sobre isso? É importante a gente avaliar que existe, por exemplo, os sinais e sintomas físicos, né? E Sim, os sinais e sintomas psíquicos. Porque não tem como a gente avaliar o ser humano por partes, né? Nós somos o ser humano não. como um todo. Então, uma coisa interfere diretamente na outra. A ideia de que você não está mais ovulando, você não está mais menstruando, traz esse sentimento para a mulher, né, de que ela não é mais útil. A vida reprodutiva acabou, né? Mas, na verdade, é totalmente ao contrário. É um momento que a mulher ela precisa viver de Renovação, uma né? forma mais intensa, aproveitar esse período, né? Sim, Então, a mulher que se cuida, que ela pensa, né, que um dia vai chegar na menopausa e ela chega antes, eu falo dos sinais e sintomas, com esse cuidado de prevenção é muito importante, sim, sim, porque a gente passa a entender que não é porque simplesmente houve uma interrupção, né, na menstruação que você não será mais útil. sim. Você pode seguir a sua vida com todos os cuidados, né, que precisa ter. E para mim, eu falo que é a fase que a mulher tem que se sentir mais plena, né? De tudo que já foi realizado, de tudo que já foi feito, mas precisa de ter todo esse acompanhamento também. Exatamente. É muito importante. Ainda hoje, a gente percebe um pouco de tabu quando a gente fala de buscar atendimento para a saúde mental, não é isso? Mesmo com o advento aí das redes sociais, da gente estar sendo informada que isso não é verdade, né? Como é bom a gente entrar num consultório e poder falar das suas limitações, né? Dos seus medos, das suas angústias. Se eu pudesse, eu ia todos os dias. Eu costumo orientar para as pacientes também que a gente não precisa esperar chegar o momento de Sim, precisar ir ao médico por uma situação grave. Hoje, a medicina está cada vez mais mudando com o intuito de mostrar de forma preventiva, né? sim. Um olhar de Ótimo. chegar antes do adoecimento. Eu, eu venho batendo na tecla, eu acho que as redes sociais elas têm até esse papel
da gente levar cada vez mais informação, conteúdo, com uma importância de alertar. Porque às vezes você pode estar vivenciando alguma situação e você não saber que aquilo pode te gerar um prejuízo. E aí você escuta, né, uma informação, por exemplo, uma live como essa, e você acaba se identificando, e assim E você aí passa a fala, buscar opa, ajuda, exatamente. né? Então, cada vez mais a gente vem batendo nessa tecla da prevenção. Porque eu falo que hoje em dia a saúde mental, os cuidados com a saúde mental é qualidade de vida, né? Então, não esperar chegar até o momento de você realmente estar num quadro grave. E eu sempre costumo comparar com as outras áreas, né? As outras especialidades, com um alerta mesmo. Se você tem alguém, por exemplo, algum quadro na família, de paciente, de algum familiar diabético ou que tem algum quadro cardiológico, você não precisa fazer um check-up, pelo menos anual. Na saúde mental é a mesma coisa. Se existe alguém na família, né, que faz algum tratamento, por que não? Você procurar um psicólogo e daí o psicólogo vai te direcionar. Muitas vezes o profissional que o primeiro acolhe, né, é um psicólogo. Mas eu vejo que, pelo menos nesse momento, as pessoas estão se conscientizando mais, né? Não necessariamente você vai no psiquiatra e você vai sair de lá cheio de medicação, dopado, né, com várias angústias, muito pelo contrário. Sim, sim. Tem uma pessoa perguntando que quais seriam os principais sinais que a gente tem que se alertar. A gente está falando muito aqui da prevenção, né? Como uma maneira de se cuidar para não deixar chegar no nível hard, que a gente é o pior de todos, né? Então, quando que a gente precisa falar, peraí, deixa eu ir lá. Uma coisa muito importante, até que a doutora Corina estava falando, né? Quando o paciente ele chega no consultório, muitas vezes é uma terceira pessoa que viu uma alteração de comportamento ou percebeu que não está muito legal e aí passou a dar uma alerta para essa pessoa. Então é muito difícil a pessoa ir e falar, eu cheguei num psiquiatra porque eu preciso. Sempre é porque algum médico indicou ou algum familiar viu que tem alguma coisa diferente. Mas você tem essa capacidade de se avaliar. Quando a gente fala, por exemplo, na menopausa, existe muitas vezes uma sobreposição de sintomas, né? Eles se misturam um pouco. Então, quais são os sintomas psíquicos dentro da menopausa, né? Quando a mulher está com essas oscilações hormonais, que pode já ser um alerta para você. Geralmente o humor muito instável, a gente chama de uma labilidade emocional. Uma irritabilidade excessiva também pode acontecer, quadros de depressão e quadros de ansiedade. Porque uma coisa está relacionada à outra. Se você tem uma oscilação hormonal, o próprio estradiol, né, que é o hormônio, nesse período da menopausa que ele está tendo uma queda, ele interfere diretamente na serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo prazer, pela alegria. Então, você vai ter uma oscilação. O que a gente tem que observar é a gravidade disso. Se você está tendo uma oscilação que está se permanecendo, né, por um tempo, algum isolamento, que você quer ficar mais sozinha, não quer ter contato com as pessoas, isso você acaba se sentindo estranha, né? E é um dos motivos para você procurar ajuda também. E quando o principal médico assim, né, de acolhimento, que é o ginecologista, ele observa que mesmo fazendo a regulação hormonal, a reposição ainda mantém algum sintoma, aí encaminha para o psiquiatra. Mas no acompanhamento mesmo diário, quando o paciente chega no consultório, eu, doutora Thaisa, a primeira coisa que eu faço é excluir causas orgânicas, como a doutora Corina falou. Porque até uma alteração de hormônio da tireoide
pode ser confundido com um quadro depressivo ou uma ansiedade e pânico, né? Então, ao invés da gente estar tratando somente com a medicação controlada, psiquiátrica, muitas vezes fazendo uma reposição do hormônio da tireoide, uma reposição hormonal, a gente consegue estabilizar o quadro, né? A gente precisa olhar dessa forma. Sim, interessante ter falado isso, porque amanhã a gente também vai estar conversando, né, com a doutora Gisele, que é endocrinologista, e aí reforça ainda mais essa questão de estar todo mundo junto para uma pessoa só, né? Vários profissionais atendendo, porque uma causa pode ser sim, né, a questão do climatério, da menopausa, mas tem outros fatores aí, né, como hipotiroidismo, que a gente sabe, como, né, você acabou de falar, que podem desencadear aí esses problemas também, né? Porque uma dúvida, assim, que a maioria dos pacientes trazem, né? Se a gente for parar para observar, uma baixa no nível de estrogênio, por exemplo, e da progesterona, pode gerar, né? Vai gerar um quadro de fadiga, cansaço, falta de energia. Sim. E muitas vezes, por exemplo, uma paciente com um quadro depressivo, ela tem esses mesmos sintomas. Então, onde que a gente consegue achar a diferença, né? E aí a gente vai... Na psiquiatria, a gente precisa colher a história do paciente, avaliar o contexto geral e cada um tem a sua individualidade. Então, muitas vezes, como a própria doutora Corina falou, que eu falei, nossa, parece que ela tá a mesma fala que eu sempre trago. Não é receita de bolo. Cada paciente vai ter um olhar diferenciado. E é um contexto, não é somente se apoiar na medicação controlada. Precisa mudar os hábitos alimentares, o exercício físico, porque cada coisinha ela contribui para um melhor resultado. Sim. Doutora Então, Corina está aqui falando, ó, show, doutor, um olhar diferenciado para a mulher, exatamente. Foi uma sintonia, né, mesmo, vocês duas. Isso é muito importante, né? Quando a gente tem um profissional que está voltado mesmo para a saúde e bem-estar da mulher, a abordagem ela é diferenciada. Então, a gente, mulher, precisa ter esse cuidado no momento da escolha também, né, do profissional que vai estar nos assessorando, para a gente poder ser realmente bem assessorado, né? Isso é fundamental. Isso E assim, mesmo. a gente está falando aqui de vários sintomas, né? Emocionais, né? A gente falou da angústia, da ansiedade. E quais seriam, assim, as sugestões para, além do medicamento, né? Que às vezes não tem indicação da medicamento, na verdade, mas quais seriam as sugestões que a gente poderia estar passando aqui para as mulheres que estão nos ouvindo, como forma de amenizar esses sintomas emocionais? A primeira coisa que a gente precisa avaliar é em qual estágio de desordem, né, que essa pessoa está. Existe desde o estágio leve, moderado a grave, né? Quando, por exemplo, a mulher está na menopausa, ela tem uma alteração hormonal, porém, além disso, ela tem sim um quadro depressivo, um quadro bipolar, alguma desordem psíquica. A gente precisa avaliar em qual estágio ela está. Se for um quadro mais leve, a gente consegue fazer um acolhimento, as práticas terapêuticas, né? Tanto o acompanhamento psicológico, algumas suplementações podem ser feitas, vai muito de cada caso. Se houver um quadro mais moderado a grave, aí a conduta é diferente. A gente precisa primeiro intervir com a medicação. Se por algum motivo isso está gerando um prejuízo nos pilares da vida dessa mulher, em casa, no relacionamento, no trabalho, a medicação ela vem para trazer uma estabilidade no emocional, né? E aí a gente começa a traçar um plano terapêutico. Agora, as condutas, né, terapêuticas mais naturais, que eu falo de forma preventiva mesmo, existe a naturopatia, muitas vezes algumas suplementações de magnésio,
é, ômega 6, ômega 3, muitas vezes o próprio triptofano, que vai estimular a produção de serotonina, a gente pode suplementar, o exercício físico. Eu gosto muito das práticas terapêuticas naturais, como yoga, meditação, tudo que você puder fazer para trazer um bem-estar psíquico mesmo, é super bem-vindo, né? Sim. Então, existe um leque de opções. Vai muito de acordo com qual estágio a pessoa está. Porque se você tiver numa situação em que você tá com fadiga, cansaço, tristeza, desesperança, falta de esperança, você não tem desejo de fazer nada, e eu pedi para você caminhar na praia, né? Uhum. A pessoa ela não vai ter vontade. Sim, Então a gente primeiro precisa resgatar, né? Trazer esse equilíbrio para assim a gente traçar um plano terapêutico. exatamente. E aí a gente reforça a questão de que cada caso é um caso, né? Que não existe uma receita de bolo, que o que acontece comigo talvez não vai acontecer com outra pessoa e vice-versa, né? E a gente se O que permitir. Hoje mesmo. o que muito acontece, que eu acho muito bacana, e quando você vai fazendo, né, colhendo toda a história da paciente, sempre quando a mulher ela começa a chegar nesse período da menopausa, 50 e poucos, 45, 50 anos para 60, é um período em que os filhos já não estão mais morando em casa, a mulher, ela sente esse vazio, a gente fala da síndrome do ninho vazio, Do ninho é vazio. muito ela e o esposo. Então, a Sim, gente observa que o ambiente, o externo, influencia diretamente também no emocional dessa mulher. Por isso que o colher a história, você saber em qual momento essa mulher está, isso interfere demais, né? Então, na saúde mental, não tem como a gente fazer um diagnóstico ou traçar um plano terapêutico sem olhar o externo. Em qual momento da vida essa pessoa está. Porque até hoje, né, do que a gente está passando atualmente em relação a, ao esse isolamento Covid, social, né? isolamento social, tudo isso influencia diretamente no nosso emocional, né? Então, e sempre chega muito nesse momento do ninho vazio, daquela mulher que tinha a vida voltada para os filhos e que se vê sozinha por algum motivo, né? Então, isso também interfere diretamente. Sim, e as coisas acontecem muito ao mesmo tempo, né? Os períodos se chocam, né, na verdade. Então, o ninho vazio, é a menopausa, o climatério chega, né? Assim, tudo naquele mesmo. Às vezes, os pais que vão adoecendo na mesma época, né? Então, essa fase realmente é uma fase que precisa de muita atenção, né? Isso mesmo. Tem alguma pergunta? Eu estou olhando aqui, na verdade, eu queria perguntar uma questão que eu estava até procurando aqui, eu não achei porque ficou lá para cima e eu não anotei. Mas espera aí que a gente já vai achar. É porque, na verdade, alguém perguntou a respeito de buscar situações onde, e aí vem muito na questão da prevenção, né, de buscar atitudes no dia a dia que a gente se sinta feliz, né? Eu falo que o sorriso, ele, às vezes a gente nem tá com muita vontade de dar o sorriso, mas a gente precisa dar porque ele articula a musculatura, né? E passa uma energia mais positiva, né? E ler um livro, assistir um filme, se permitir ficar sozinha, né, em alguns Uhum. momentos. Então, isso a pessoa estava escrevendo e foi isso que eu ia falar e acabei me perdendo aqui. Mas eu acho que é se permitir, né?
a gente acaba chegando à conclusão de que não dá conta de tudo, né? Que a gente, talvez um dia a gente pensou em ser a Mulher Maravilha, mas a gente chega à conclusão de que a gente não é e tá tudo bem, né? Eu gosto muito de orientar que a gente precisa viver de forma mais leve, né? Sim. Muitas pessoas têm uma personalidade de querer salvar o mundo, né? De querer ajudar muito o outro e acaba não se vendo. E é E se importante, sobrecarrega também, né? e é importante, eu falo que não é egoísmo, é diferente. É você se Sim, cuidar para você estar mais disposto para o outro, para cuidar. Como que você sim. vai ajudar o outro se você não está bem, né? Ótimo, Então, exatamente. esses hábitos diários, eles são muito importantes. O próprio sorriso, ele contagia, né? Sim, Então, vão ter dias, sim, que você vai estar mais para baixo, se permitir viver isso também, mas lembrar sim, que logo depois existe um momento de felicidade, né? E a felicidade, ela é interna, ela não tá no externo. Então, a autocobrança excessiva, ela não é muito boa. Você o sim. tempo todo se cobrar de ser perfeito, de fazer tudo certo, de ter que dar conta de tudo e cuidar, é esposo, é filho, são os pais. Chega um momento que a gente precisa também de cuidado, né? Então eu falo E se que permitir esse cuidado, né? e a mulher existe, né, uma abordagem que a gente faz que é cuidar de quem cuida. Porque a mulher ela já tem esse papel de cuidadora, né? Mas muitas Sim, vezes ela precisa ser cuidada também. Então é como se a gente fosse o tempo todo somando situações e chega um momento que o emocional não dá conta e o corpo físico responde. E exatamente. aí que a gente consegue ver, porque dentro da psiquiatria, né, na saúde mental, não existe um exame de sangue que você faz e aparece lá, né? Depressão, ansiedade, bipolar, esquizofrenia, não existe. Sim, Então, é muito pelo comportamento e como você lida com as coisas, né? E quando o nosso emocional ele já passou do limite, o corpo físico responde com algumas doenças específicas, insônia excessiva, o corpo pedindo ajuda, sim. né? E você se observar, isso é muito importante. Sim. A questão do Pequenos sinais, autocuidado, autoconhecimento, né? isso mesmo. Pequenos sinais ali estão aparecendo antes que alguns sintomas cheguem, né? Sim. A Eliane está falando aqui, ó, na vida temos que lutar o tempo todo para driblar as circunstâncias que nos levam à baixa da autoestima. É buscar isso mesmo, Eliane. Eliane maravilhosa também fez uma live comigo. E a gente buscar estar também do lado de pessoas positivas, né? Pessoas que nos inspiram coisas boas. Isso também é muito importante, né? Sim, é como se todos nós estivéssemos conectados, né? Isso, Isso é nítido. Quando você não tá bem, aí você chega num ambiente também que não tá legal, e parece que as isso, coisas vão fluindo para esse lado. Então, todo exatamente. dia de manhã, se você tiver alguma rotina, né, é importante a gente mandar alguns comandos para o cérebro. Todo dia de manhã, se você puder fazer ou alguma leitura que te traga um bem-estar, ou ouvir uma boa música. Eu gosto muito Sim, de música. sim. É, A própria por oração, exemplo, né? Tem as pessoas que têm o hábito da oração de manhã, da meditação, né? sim, a oração, a meditação, eu costumo dizer que a, a oração, né, é você conversar com Deus. Na meditação é o momento ali que você escuta, né? Que você ouve. Escuta, exatamente. É a Isso, resposta, né? as respostas, que é o momento que você está com Exatamente. você. Mas Sim, muitas vezes o que eu observo, o que eu percebo, é que antes, né? Agora tá voltando. A gente vivia numa correria tão louca sim, que a gente não conseguia perceber as coisas pequenas, né? exatamente. E isso Isso. ia gerando um desconforto muito grande. Então, é o tempo todo
eu falo que orar e vigiar os nossos pensamentos. Porque os Exatamente. pensamentos, eles têm uma velocidade muito grande e o pensamento, ele gera emoção, né? Tá tudo Sim, conectado. Então, sim, quais são os conteúdos de pensamentos que você está tendo? São pensamentos saudáveis? São pensamentos positivos? Então, sim, isso interfere demais, né? exatamente. Agora que eu Hoje vi que mesmo a Liana escreveu. eu fiz um post de que a mente tem que estar sadia para o corpo também estar sadio, né? Mente sã, corpo são. E a doutora Corina está falando muito bem aqui. Somos mente, corpo e espírito. E a harmonia dessa tríade nos faz integralmente saudáveis. Né? O humor Isso mesmo. contagia, com certeza. Né? A positividade, pensar positivo, né, Eliane? As companhias alegres, não desperdiçar os momentos de prazer. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque está ali no celular também o tempo todo. Né? Muitas vezes o excesso, tudo que é excesso ou falta, não é bom. O Sim, excesso de trabalho, o excesso de compra, o excesso de exercício físico, costuma ser uma exatamente. fuga. Muitas vezes é uma fuga de uma realidade que você não quer bater de frente. Mas vai Sim. chegar um A momento que gente você tem que estar em precisa. busca do equilíbrio, né? Isso mesmo. Então, Exatamente. o autoconhecimento ele é muito importante. E mais do que Sim, nunca, a gente está vendo o quanto que a saúde mental ela é importante, né? sim. A saúde física, ela é fundamental. Porque, na verdade, sem a saúde, a gente não consegue. O resto, né? Não tem muito sentido. Então, você Exatamente. associando a saúde com a sua espiritualidade, que é um tema muito importante também, que eu sempre abordo Sim, isso com os pacientes, a sua espiritualidade, a sua fé, o que que você acredita, isso é fundamental, né, para sim, o dia de sim. amanhã, o próximo dia. E você Exatamente. buscar algum sentido também no seu porquê, né? É, e isso tudo vai influenciando, essa tríade, esse laço que você precisa ter para todos esses Exatamente. cuidados. Exatamente. Olha, essa live podia continuar aqui mais umas 2 horas, mas infelizmente nosso tempo está acabando. E eu acho que a gente conseguiu passar uma mensagem. Eu ia te pedir para fazer mensagem, mas acho que você já falou tudo, né? Que é essa questão de harmonizar mesmo, né? O corpo, a mente e o espírito. Quem seria de nós sem a conexão com Deus, né? Para que o nosso espírito esteja sadio, para que a gente gere uma mente sadia e um corpo sadio. Vem uma coisa puxando a outra, né? Eu queria te agradecer imensamente por essa contribuição maravilhosa. Eu fiquei muito feliz. Essa live me fez muito bem. A gente Ai, que está com bom. pessoas positivas, né? Doutora Corina maravilhosa, você, doutora Thaisa também, né? Que eu espero conhecer em breve pessoalmente, né? Eu falo que o Divando está me dando a oportunidade de ter contato com pessoas maravilhosas e que eu não as conheço pessoalmente. Então, agradecer a Vilma lá de Muriaé, que ela falou que ela não perdia essa live de jeito nenhum. A Vilminha linda está aqui. Minha sogra também, minhas filhas estão todas aqui. E Perfeito, isso assim, mesmo. o Marcelo também está aqui. Eu falo que muitas das vezes os homens também precisam participar. Meu esposo está aqui também, para poder ajudar a detectar os sintomas, né? Então, que a gente consiga ter passado essa mensagem, né? Que essa live vai ficar gravada. A gente sabe que o horário, às vezes, também as pessoas não conseguem participar, né? Mas ela vai ficar gravada no feed para que possam ouvir. E eu peço que vocês divulguem para que as pessoas possam ouvir posteriormente também. Perfeito, eu que agradeço, é muito importante a gente disponibilizar, né, um tempinho do nosso tempo para trazer informação. Eu acredito Sim, que nada é por acaso, né? As pessoas que estão aqui assistindo essa live, eu também quero agradecer muito ao tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui nos ouvindo, exatamente. né? Maravilhosa, isso aí. E isso é muito bacana. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu gosto muito de interagir com vocês. Podem mandar mensagem no direct. Eu sei que a gente tem muito assunto, então uma horinha Sim, só é muito pouco, né?
Mas vamos fazer outra. vamos fazer outra, sim, vamos marcar, Né? abordar vários outros assuntos, isso é muito interessante. E Sim. se você entrou nessa live um pouco melhor do que. Se você saiu dessa live, né, um pouco melhor do que você entrou, eu acredito que o meu papel aqui já foi O realizado. nosso, O exatamente. nosso, né? Exatamente. E qualquer dúvida, estou à disposição também. Ótimo, muito obrigada. Gratidão à doutora Corina, gratidão a você, doutora Thaís, a Deus por ter nos permitido estar aqui hoje, né? E que esse projeto ele não finalize aqui, que a gente tenha a oportunidade de estar podendo fazer vários outros momentos juntos, tá bom? Tá ótimo. Muito Um grande obrigada, um beijo. beijo grande no seu coração, que é assim que eu gosto de terminar minhas lives. E a gente precisa encerrar antes que o Instagram nos encerre. Tá ótimo. Um grande beijo. Beijo. E a gente se vê. Beijão para todo mundo que está aqui. Doutora Eliane, que continuou, Elaine, que continuou aqui, a Luciana Portilho, lá de Muriaé, todo mundo aqui. Muito obrigada, gente. A Dani, linda da minha vida, minha amigona. Beijo, Dani. Beijo para todo mundo. Tchau. Beijo, doutora Thaísa, maravilhosa. Beijo, até mais. Beijo, até.